Olá, galera, buenos dias. Sextou, né? Sextou com o quê? Com aula de espanhol, tá certo? Como vocês viram aí na nossa introdução da aula, qual o tema que a gente vai trabalhar hoje? Isso mesmo, rebeldes, certo? Então, trouxe hoje para vocês, para a gente trabalhar um pouco, uma aula diferente, tá? Uma aula diferente como a da semana passada também, que foi um pouquinho diferente. Mas a gente vai entender um pouquinho e conhecer um pouquinho mais sobre essa história, né? Essa série, essa novela que a gente conhece, né? Alguns não sei se assistiram, outros pode ser que não tenham assistido. Eu assisti, tá certo? Era super fã dessa novela, da banda. E vou contar para vocês também um pouquinho sobre o que foi Rebeldes, tá certo? Rebeldes, ela foi uma telenovela mexicana produzida pela Televisa, certo? Televisa é uma produtora de novelas, de filmes, de séries lá do México. E ela foi exibida originalmente pelo canal de las Estrellas, tá? Canal de las Estrellas, lá no México, produzida pela Televisa. Em 4 de outubro de 2004, foi quando iniciou lá, foi 4 de outubro de 2004. E teve fim, certo? Lá, nesse canal de las Estrellas, no dia 2 de junho de 2006, tá certo? Teve início 4 de outubro de 2004 e terminou 2 de junho de 2006, tá certo? Ela foi uma novela inspirada em uma novela argentina, tá certo? Uma novela argentina, que o nome da novela era Rebelde Rey, que foi produzida no ano de 2002 até 2003, tá certo? Lá na Argentina. Então, o Rebelde Mexicano, que foi conhecido no mundo inteiro, ele teve como inspiração essa novela, Rebelde Way, tá? É, ela tinha como protagonistas 6 jovens: Anaí, Dulce Maria, Afonso Herrera, Christian Chaves, Maite Perrone e Christoph von Uckermann, tá? Esses eram os 6 protagonistas, ou seja, eles apareciam em toda a trama. Toda a novela era praticamente em cima desses 6 personagens, tá? Só que tiveram outros que participaram também dessa novela. Uns do início ao fim e outros só foram algumas participações. E para a gente entender um pouquinho mais o que foi Rebelde, tá? O que foi Rebelde naquele tempo, ele foi uma trama que ele narrava o cotidiano desses 6 adolescentes, certo? Esses 6 que eu citei antes. Eles estudavam em um colégio. O nome do colégio era o Elite Way School, tá? O Elite Way School. E esse colégio ele tinha um regime de semi-internato. Tem aquele internato, né, que é quando eles são colocados lá e só saem quando terminam seus estudos. E tem o semi-internato, que em algumas férias ou feriados eles iam visitar suas famílias. E esses 6 personagens, certo? Esses 6 personagens, eles enfrentavam várias coisas, certo? Várias dificuldades, vários pontos que desenvolveram essa trama, certo? Como, por exemplo, a descoberta do primeiro amor de alguns, conflitos de autoimagem de outros, desenvolvimento de distúrbios alimentares, que a gente pode ver logo na primeira temporada, logo isso. Relacionamentos conflituosos com os pais, ou seja, os filhos que tinham disputas, tentavam de várias formas chamar a atenção dos pais. Então, isso era um dos principais pontos de toda a trama, tá? Bullying, certo? O bullying, ele aparecia praticamente frequentemente dentro da, da trama, tá certo? E outros temas, certo? Temas que envolvem a vida adolescente, ou seja, o que os adolescentes eles vivem frequentemente, tá certo?
E ela em 2012, Rebeldes em 2012, ela foi eleita pelo Portal Terra, tá? Portal Terra, uma das 50 melhores novelas de todos os tempos. Ó, em 2012, só depois que se encerrou, né? Como eu disse a vocês, que lá no México ela teve início em 2004 e ela se encerrou em 2006. Então, 6 anos depois, ou seja, em 2012, pelo Portal Terra, ela foi reconhecida como uma das 50 melhores novelas, tá? E ela foi uma novela que ela ficou mundialmente conhecida, certo? Ela ficou mundialmente conhecida por várias coisas, por suas músicas, pelo contexto, pelos protagonistas, tá? Pelos protagonistas. E no Brasil, tá certo? No Brasil, ela estreou no SBT, certo? No canal do SBT. E sua estreia ela estava para acontecer no dia 16 de maio de 2005, tá? Esse era o dia em que ela ia estrear no SBT. Porém, aconteceu várias questões e essa estreia ela foi adiada, certo? Ela foi adiada, que aconteceu só 3 meses depois dessa data, tá? 3 meses depois dessa data que ela foi realmente estreada, certo? Para nós brasileiros. No dia 15 de agosto de 2005, foi quando o primeiro episódio de Rebelde foi passado no canal do SBT. E ela foi de 13 de agosto de 2005 até 30 de março de 2006, a primeira temporada foi exibida, tá? Ou seja, a primeira temporada de Rebelde foi exibida do dia 15 de agosto de 2005 a 30 de março de 2006, certo? Depois, a segunda temporada de Rebelde ela foi exibida do dia 31 de março até o dia 3 de agosto de 2006, no mesmo ano. E por fim, a terceira temporada de Rebelde, ela foi estreada no dia 4 de agosto até o dia 29 de dezembro de 2006. Tá certo? Então a gente pode dizer que Rebelde ele ficou conhecido dentro do Brasil desse ano, desde o dia 15 de agosto de 2005 até o dia 29 de dezembro de 2006. Tá certo? Foi quando foi exibida as 3 temporadas. Essa novela ela foi dividida em 3 temporadas. Tá bom? E toda a trama, certo? Toda a trama da novela, ela teve 431 capítulos, tá certo? Ela teve 431 capítulos. Quando terminou, ou seja, depois do dia 29 de dezembro de 2006, ela foi substituída por A Vida é um Jogo, certo? Essa foi a novela daqui do SBT que veio após, certo? Após. Porém, ela passou em vários horários. Ela, durante esse tempo que ela foi exibida, ela passou em vários horários. Primeiro, o horário de estreia dela foi às 5h30. Esse foi o primeiro momento em que ela foi estreada. Depois ela passou para as 6h30, 8h15, 7h15 da noite, tá certo? Só que em 2006 ela encerrou a terceira temporada. Só que depois, certo? Depois o SBT exibiu algumas outras vezes, tá certo? Ele exibiu algumas outras vezes pelo o sucesso que foi, né? Pelo o pedido que os telespectadores faziam. Então ela foi exibida várias vezes, tá? Só dentro do SBT, tá certo? E uma coisa importante, tá certo? Uma coisa importante que a gente deve lembrar ao falar de Rebelde é que, paralelamente à ficção, ou seja, à novela, certo? Conforme a novela ia sendo exibida, foi criada também uma banda, tá certo? Uma banda que ela foi chamada RBD, certo? Uma sigla para Rebelde, tá certo? Uma sigla para Rebelde, que tinha como os protagonistas dessa banda também, tá? Também os protagonistas da novela, ou seja, Anaí, tá? Anaí interpretando Mia Colucci,
Dulce Maria, interpretando Roberta, Afonso Herrera, interpretando Miguel, Christopher Uckerman, interpretando Diego, e Maite Perrone, interpretando Lupita. Como também Christian Chaves, interpretando Giovanni. Tá certo? E aí encerra os 6 protagonistas principais da novela, que eles saíram em turnê aí pelo mundo inteiro, levando as músicas da novela. E as músicas que eles cantavam eram músicas que elas representavam os seus personagens. Ela contava um pouco da história desses personagens, tá certo? Durante o tempo em que a banda ela existiu, eles lançaram vários discos, tá certo? O primeiro ele foi lançado em 2004, certo? 2004, ou seja, no mesmo ano em que a novela ela teve a exibição do seu primeiro capítulo no México, com o título de Rebelde, tá certo? Com o título de Rebelde. Depois vieram Tu Generación, Nuestro Amor em 2005, Celestial em 2006, tá? E ainda em 2006 eles lançaram outra produção ao vivo, a Live in Hollywood, certo? Que ele foi gravado em Hollywood, tá? Foi um show ao vivo, ok? E nesse mesmo ano, a primeira em produção em inglês deles, Rebels, tá? Rebels, que foi lançado já no finalzinho de 2006. Em 2007, eles lançaram Life in Rio, certo? Que foi o primeiro ano em que eles vieram para o Brasil. Eles lançaram esse CD junto com o DVD, Life in Rio, tá certo? E tiveram várias outras produções, tá certo? Em 15 de agosto de 2008, após 4 anos, né? Iniciaram em 2004 e depois de 4 anos, em 2008, o grupo ele anunciou que iria se separar, certo? Ele anunciou que iria se separar. E nesse anúncio veio a turnê de despedida deles, que eles percorreram vários lugares do mundo, que era o Tour de l'Adios, tá? Tour de l'Adios. Depois disso, cada um dos 6 protagonistas, eles seguiram também, alguns seguiram carreira solo, né? Que, um exemplo, Anaí e Dulce Maria, hoje são internacionalmente conhecidas, depois disso. Os outros, nem tanto, tá? Mas elas duas alavancaram sua carreira internacional. E eles ficaram conhecidos a partir da novela, certo? A partir da novela, que ela teve essa duração, certo? Até hoje, os fãs ainda são loucos que esteja um remake, certo? Eles se juntem novamente e saiam por aí fazendo shows, mas só quem sabe são eles, tá certo? E eu vim caracterizado para vocês assim também como um rebelde da época e para mostrar, para fazer um pouquinho essa interlocução deles, para explicar um pouquinho também como é que ia ser nossa aula hoje, tá bom? Vou colocar para vocês como atividade, tá certo? Como atividade para vocês, aqui embaixo, tá certo? 2 vídeos, tá certo? 2 vídeos eu vou colocar para vocês. O primeiro vídeo, ele é o primeiro capítulo transmitido pela Televisa, tá? Primeiro capítulo transmitido pela Televisa. Vocês vão assistir, certo? Vocês vão assistir todo esse capítulo, ok? Depois que assistir esse capítulo, vocês vão para o próximo link. Qual é o próximo link? Uma música, tá certo? Uma música. E o que é que vocês vão fazer com esses 2 vídeos? Vocês vão fazer uma comparação entre eles, tá certo? Como é que vai ser essa comparação? Vocês primeiro não vão assistir o capítulo para depois escutarem a música. Então vocês vão me apresentar, certo? Tendo como base a música, certo? Tendo como base a música, quais os principais pontos dela que vocês conseguem ver no capítulo,
tá? Vocês vão fazer essa comparação. O que a música diz acontece no capítulo, se acontece, o que? Me explicar, tá? Depois que fizer, faz com calma, ok? Faz com calma. Detalhe, tá? Detalhe muito importante. Vocês vão treinar a audição de vocês de uma forma bem forte. Por quê? Porque o capítulo ele não tem legenda, tá? Ele é apenas original, ele não tem a legenda. Então, vocês vão ter que prestar bastante atenção para poder responder, tá certo? Não é uma atividade que é para ser feita com pressa. Porém, não é uma atividade também que deve ser esquecida, certo? É uma atividade para ser feita. A música só pode ser feita com complemento do vídeo. O vídeo só vai conseguir fazer a atividade se escutar a música, tá? Então, não tentem fazer a atividade apenas por uma parte, tá bom? É uma atividade diferente que eu estou lançando para vocês. Quem ainda não mandou as outras atividades ainda está em tempo, tá? Ainda está em tempo. Eu vou fechar as notas. Infelizmente, depois que eu colocar no sistema, não tem como mais alterar, tá certo? Não tem como mais alterar. Então, ainda tem tempo de me mandar, tá certo? Entendido? Qualquer dúvida, manda mensagem que eu respondo. Então, hasta luego, hasta la semana entrante. Besos.